uma carta para eles. E olha só o que diz o apóstolo Paulo: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Repitam: não são deuses. Não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. Repita: por Ele conhecidos. Por Ele conhecidos. Como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Verso 12: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Verso 15: o que aconteceu com essa alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês agora por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não fazem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Fala, Senhor. Verso 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, repita: 2 filhos. Um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Repita: mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Verso 25: Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Repita: filhos da promessa. Como Isaac, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura, verso 30? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava
escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava. Repita, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ora, existem dois princípios basilares. Aqui Paulo fala sobre esses dois princípios. O primeiro é o do mundo, e o outro é o de Cristo, é o da salvação em Cristo. Ou você segue um, ou você segue outro. Você não pode seguir os dois, porque eles são conflitantes e antagônicos entre si. Se você segue um, você anula o outro. Se você segue o outro, você anula o primeiro. Está entendendo? Amém ou não? Amém. Tem gente que fica pulando, né? Uma hora eu vou fazer o bem, outra hora eu estou no bar. Uma hora eu estou na igreja, saiu da igreja, foi para a balada. Conheço gente que sai da igreja e vai para a balada. Conheço gente que sai da igreja e vai se encontrar com a mulher adulta. Eu sei que vocês também devem conhecer. Vocês sabem como são as coisas. Mas pense comigo. Paulo nos alerta que o princípio do mundo é um princípio fraco e sem poder. Mas o princípio de Cristo é um princípio poderoso. Use o nome. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Use o poder que há no nome de Jesus. Esse é o princípio que é poderoso. Amém, queridos? Amém. Enquanto você insistir no princípio do mundo, não tem poder na tua vida. Enquanto você persistir no... Quantos podem afirmar em nome da Itaipava que o doente seja curado? Quem riu é porque conhece a Itaipava, né? Olha, irmã, estou de olho. De olho nessa irmã, hein? Meu filho, quem ouviu falar? Quem é capaz de dizer, em nome da Catuaba, seja liberto? Não existe poder nos princípios do mundo. Não existe poder, não existe milagre, é o caminho apenas do mal. Você acorda no dia seguinte com uma ressaca horrorosa, não tem que trabalhar, e você aguenta tudo isso por quê? Por quê? Se não existe poder, por que você insiste em voltar? Tem gente que saiu dessa igreja dizendo que aqui nessa igreja pouco se orava. Aí eu imaginei, pô, essa pessoa vai agora para uma igreja que é só oração. Mas não, foi para a mesa do bar. Agora vive de bar em bar. Que poder é esse que essa pessoa queria? Ou era uma desculpa para a apostasia? Você está entendendo? Nós podemos dar muitas desculpas. O inimigo, ele vive de sussurrar nos nossos ouvidos. O inimigo vive de sussurrar em nossos ouvidos. Ele sussurra, sai dessa igreja, não podia estar na balada. Poxa, tu está perdendo a oportunidade de ficar com aquela pessoa tal. Quantos, no dia que vem para a igreja, quando chegam nas suas casas, são tentados com mensagens de pessoas que há muito queriam ter um relacionamento, ficar. E a pessoa nunca te deu bola, mas aí quando tu chega na igreja, aí aquela pessoa te dá bola. Às vezes até dentro do ônibus voltando para a igreja, você começa a ser testado. Quero dizer para você
que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela, e essa é a porta que leva para a salvação. Amém? Amém. Porque essas palavras não são minhas, essas palavras são de Cristo. E larga é a porta, e são muitos os que entram por ela, e essa porta larga, pela qual muitos entram por ela, é a porta que leva para a perdição. E para a perdição é fácil, difícil é sair dela. Diga para a pessoa que está do seu lado: vigie. Diga para outra pessoa que está do outro lado: vigie. Diga para 3 pessoas agora: vigie. Os princípios do mundo te tornam escravos das coisas do mundo. Mas sabe qual é o pior escravo? É aquele que não tem consciência de que é escravo. E é assim que o inimigo maligno trabalha, para encher o teu ego. Poxa, eu estou com a bola toda. A minha mulher não está muito legal em casa. Pode ser até que seja um sinal de Deus, né? Eu tentar agora com essa daqui, quem sabe vai dar certo. Quem sabe dar certo agora, já que com o meu companheiro lá em casa não está sendo muito legal para mim. Quem sabe se eu tentar com esse aqui, quem sabe não é a vontade de Deus. Arreda, Satanás. Arreda, maligno. É assim que ele trabalha. Não é com aquela forma. Vocês não vão lembrar. Na minha época, não, estou mentindo, não é da minha época não. Tinha um filme que o Tom Cruise fez em 82, que chamava, qual é o nome daquele filme? A Lenda. Quem assistiu esse filme, gente? Seja sincero. Só um irmão que é da minha época, aleluia. E assistiu não, irmão? Assistiu vocês? Eu assisti faz tanto tempo que eu tenho tanta idade mais ainda que eu até esqueci. Eu até esqueci. Mas esse filme, A Lenda, é interessante porque o inimigo, o vilão, é o próprio diabo. É um diabo horroroso. Eu nunca vi um diabo tão bem representado como naquele filme. Quando você chegar em casa, você joga no Netflix. Netflix, por favor, mande uma oferta para essa igreja, porque a gente está fazendo comercial. E a gente está precisando. Procure no Netflix. Muito interessante. O diabo ele não vai se apresentar para você dessa maneira. Vamos pegar uma coisa mais atual. Quem conhece Voldemort? Amém, glória a Deus. Quem não conhece Voldemort? Não conhece, né? São poucos. Mas é vilão, meu irmão. É um vilão feio para burro. O diabo não se apresenta dessa maneira, mas ele te transforma numa coisa horrorosa. Ele se apresenta a você como belo para tirar toda a tua beleza. Ele se apresenta para você como uma mulher sedutora para acabar com você. Ou ele se apresenta para você como aquele homem muito galã só para destruir a tua vida, o teu relacionamento, te deixar na miséria. Não vos enganeis. Nós que somos homens enxergamos apenas o exterior, mas Deus enxerga o coração. Essas palavras não são minhas, estão lá em 1 Samuel. O Senhor enxerga onde nós não podemos enxergar. É por isso que, para nós que somos limitados, nós temos que ter toda a cautela. Ora, você que não é capaz de enxergar nem as ondas de, como é que é o nome? De infravermelho que liga o teu controle remoto com a televisão, quanto mais aquilo que está no reino espiritual. Você não consegue enxergar sequer a luz ultravioleta. Como é que você vai enxergar as artimanhas do inimigo, se não através de muita cautela e pedindo de Deus discernimento de espírito? Amém, igreja? Amém. Quantos querem discernimento de espírito? Amém. Senhor, derrama sobre esses que estão dispostos a receber
o discernimento de espírito. Derrama sobre eles essa capacidade de discernir espíritos, para que não caiam em laços, para que não caiam em armadilhas, para que estejam preparados diante de todas as tentações, e para que o Senhor lhes dê livramentos a eles e aos seus entes queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe, dá uma glória a Deus bem forte. Aplaude o Senhor. O Senhor é tão bom que quando eu prego eu não sinto dor nenhuma aqui nesse meu pé quebrado. Vamos ficar pregando aqui até meia-noite. Aleluia. O Senhor é Deus. Que meu médico não esteja vendo essa live. Analise. Agora, como que você... O pior escravo é aquele que não sabe que é escravo. Porque se ele não sabe que ele é escravo, ele não faz nada para mudar a situação dele. Como é que você pode identificar que você é escravo? Em primeiro lugar, analise hábitos, os quais, se retirados da sua vida, lhe trariam grande sofrimento. Analise os hábitos, os quais, se retirados da sua vida, lhe trariam grande sofrimento. Se você é fumante e decide largar o cigarro, isso vai gerar para você grande sofrimento. Mas você está se matando, está se suicidando pouco a pouco. E você está fazendo mal não só a você mesmo, você está fazendo mal a todos que você ama, que estão perto de você. Eu conheço gente, inclusive perdi pessoas muito queridas, porque conviviam com pessoas que fumavam. A médica chegou e falou bem assim: o problema do seu avô é que ele fumou muito na vida dele. Meu avô tinha 85 anos. Meu avô só tinha fumado até os 20 anos. Mas tinha uma pessoa que convivia com ele, que fumava constantemente. Meu avô morreu em decorrência de complicações de outra pessoa que fumava. Um ano depois, essa outra pessoa também morreu. Mas parar de fumar é difícil. Parar de fumar traz sofrimento, mas é fácil quando a gente fala de fumo. Mas pegue uma outra mania sua. Não tem aquelas... Olha para o chão aqui da Vivar. Você vê que tem um azulejo, tem os quadradinhos. Tem gente que só pisa no meio do quadrado. Não é, gente? Pelo amor de Deus. Ó, o ministro está rindo, eu tenho que dar um desse. Não, ministro. Não sabe. Mas se você só consegue pisar nos quadrados, gente, isso é sério. Isso é sério. Se você está daqueles que andam e só consegue andar pisando no meio dos quadrados, não pode pisar na linha, isso é uma prisão, é uma escravidão, é algo que você não pode fazer sempre. O que vai acontecer se você pisar no meio da lista? Quando é que você percebe? Quando é que você percebe então que você é livre? Sabe quando você percebe que você é livre? Quando você odeia a pasta de dente, deixar a tampa da pasta de dente fora. Sabe quando a pessoa usa a pasta de dente e deixa estampado? Quando você odeia isso de todo o coração, mas você vai no banheiro e você encontra a pasta de dente destampada, e aquilo não encoleriza você, não enfurece você. Quando você chega no seu quarto e o seu marido ou a sua esposa colocou a toalha molhada em cima da cama, e você olha, amém, tira a toalha, acabou. Você não é mais escravo dessas sensações pequenas. Você já não é mais escravo da cólera, você já não é mais escravo da ira, você já é liberto. É assim que você vai perceber. Olha, nós recebemos
essa semana um comentário no nosso Facebook que dizia bem assim. Há uma frase muito única, muito original: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Que original, né? Nós temos por lema aqui nessa igreja, nós não entramos em debates, porque o debate ele traz mais ódio do que cura, e nós somos uma igreja que temos que levar a cura às pessoas. Amém? 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 Nós temos que levar cura às pessoas. Então, se eu estou entrando no debate para trazer só ira, que só vai trazer enfurecimento, isso aí não está fazendo bem a ninguém. Então, assim, mas dessa vez eu enxerguei naquela pessoa uma oportunidade de falar algo, e eu respondi bem assim: é verdade, principalmente o pecado do julgamento. Logo debaixo de mim, uma pessoa comentou bem assim, já começou a comentar sobre o cabelo da mulher. Aí a mulher ficou muito brava, se enfureceu, ela saboreou a gostosura de falar do pecado do próximo, mas quando ela foi confrontada com o dela mesmo, aí ela se enfureceu. Por acaso nós também não somos assim? É muito fácil a gente chegar e dizer: fulano fez isso, aquilo outro. Meu irmão, eu tenho dito desde o dia que nós começamos essa obra: seja juiz de si mesmo e devedor do seu próximo em amor. Com você mesmo, você tem que ser extremamente severo. Você tem que ser cauteloso. E com o próximo, você tem que ser o máximo de amoroso que você puder. Sabe por quê? Porque é perdoando que você vai ser perdoado. E na medida que você julgar, você vai ser julgado. E eu tenho certeza que você não vai querer ser julgado na medida que você está usando para julgar o próximo. É ou não é? Então, como vencer esses hábitos do mundo? Pergunta da pessoa que está do seu lado, vê se ela sabe. Como vencer os hábitos do mundo? Pergunta da outra pessoa, vê se a outra pessoa sabe. Como vencer os hábitos do mundo? Ora, eu vou dizer para você: dedique-se aos hábitos de Cristo. Agora fale isso com essa pessoa: dedique-se aos hábitos de Cristo. Fala para outra pessoa também que está do outro lado: dedique-se aos hábitos de Cristo. Quais são esses hábitos de Cristo? Olha, quando você vê alguém sofrendo, não apenas ore por essa pessoa, mas ore com essa pessoa. Quando você vê alguém sendo injustiçado, porque é muito fácil e com muita facilidade nós cristãos nos omitimos, quando deveríamos estar vestindo a camisa daqueles que estão sendo injustiçados. A gente pensa logo: não é problema meu. Quando nós sofremos vandalismo aqui na nossa igreja, na frente da nossa igreja, nós fomos até o posto do outro lado da rua, pedindo: não é problema meu. Aí chegaram conosco dizendo: não, essas câmeras só estão de enfeite. Essas câmeras não filmam nada. Quando que um posto de gasolina ia ter câmera só de enfeite? Mas é a cultura. Você tem que começar a se indignar
diante da maldade, e você tem que começar a se indignar diante daqueles que estão sendo injustiçados, e você tem que começar a vestir a camisa do... Olha, a minha mãe me conta uma história muito interessante dos tempos da ditadura, né? Vocês devem saber que a maioria dos juízes e desembargadores, eles são brancos, mas aqui e acolá tem uma exceção. E tinha um barzinho lá no centro. Eu acho que esse microfone está falhando. Havia um barzinho lá no centro. Tenho aqui embaixo, já vi, obrigado. Havia um barzinho lá no centro, que era aqueles barzinhos antigos frequentados por aqueles velhinhos, né? E... obrigado. Não, pode deixar aqui, que enquanto esse aqui não termina. Essa história que eu vou contar para vocês, ela é verídica, ela realmente aconteceu. Tinha um barzinho que era frequentado lá no centro, pelas pessoas, né? Pelos senhores da época, isso lá em 1900 e o quê? Um senhor negro, ele falou bem assim: preto safado, vai chamar teu patrão, que eu quero falar com ele. Preto safado. Porque aquele senhor em específico era um desembargador. Mandou prendê-lo e ele acabou preso. E se fosse o funcionário da padaria, por que ninguém se levanta para confrontar, para se dignar com o racismo que o próximo está sofrendo? Hoje, meu irmão, quem está sofrendo, hoje fazem com o próximo, amanhã, se você deixar, fazem com você. Como é que não falam nada? Como é que silenciamos quando ouvimos nas rodas das fofocas falarem mal, falarem mentiras, e nós nada falamos para não pegar mal ali entre os nossos amigos? Por que nós não nos indignamos? Porque enquanto você estiver nessas rodas de fofoca, você está alimentando a sua mente com coisas do mundo, e na sua vida não vai habitar o poder que existe. O poder que vem do céu, ele não vai poder habitar no seu corpo. Sabe por quê? Qual é a comunhão da luz com as trevas? Qual é a comunhão da luz com as trevas? Ou tem luz ou tem trevas. Saia dessas rodas de fofoca. Saia largue de ver esses filmes de terror violentos. Você está alimentando a sua mente com violência. Você está alimentando a sua mente com o mal. Está na hora de trocar os filmes de terror pelos desenhos animados. Quem é corajoso para dizer amém? E aplaudir o Senhor. Muitos corajosos. Eu sei que muitos dos que aplaudiram gostam de filmes de terror. Mas você tem que começar a se perguntar: por que eu gosto de filme de terror? O que está me edificando assistindo filme de terror? O que eu estou trazendo para a minha mente? Eu estou alimentando a minha mente? Meu querido, você tem que começar a filtrar. Quando você enche a sua mente de violência, você está alimentando o seu espírito com violência. Você começa a perder a capacidade de ter a empatia. Sabe o que é empatia? É se colocar no lugar do próximo. É sentir a dor que o outro sentiu. Foi o que Cristo nos ensinou a fazer.
Ele não disse ama ao próximo como a ti. Quem sabe o resto? Ama ao próximo como a ti? Quem disse isso? Se ele disse eu obedeço. Se o Senhor nos manda, nós não questionamos, nós obedecemos. Nós, como igreja, temos que ser atuantes. Estamos enganando para que você usa. E é verdade. Querido, se você professa fé em Jesus, não se omita. Diante de um doente, ore. Diante de um deprimido, faça-lhe companhia. Vamos acabar esse negócio de dizer que deprimido é endemoniado. Vamos acabar de dizer que deprimido é uma pessoa que está opressa. Ela está opressa sim, mas ela está opressa pela falta de amor. Ela está opressa por causa de algum distúrbio hormonal. Ela está opressa por alguma situação, nem que seja para ficar calado, mas fique do lado dela. Fique do lado dela, nem que seja calado. Ajude-a. Seja amigo. Fique firme. Se posicione. Agora, se for você que está em depressão, eu quero lhe dizer uma coisa. Isso vai passar. Isso já aconteceu comigo. Isso vai passar. Assim como as coisas boas, elas vêm e elas passam. Essas coisas ruins que aparecem nas nossas vidas, elas também vão passar. Apenas a palavra do Senhor é permanente. Apenas o amor de Deus permanece para sempre. Olha, quando o apóstolo Paulo pregou na Galácia, algo muito interessante aconteceu. Ele foi apedrejado. Sabe por que ele foi apedrejado? Por causa de fofoca. Ele pregava para muitos em Listra. Ele pregou para... A palavra diz que em Listra, em Atos 14, ele estava pregando para muita gente. E muitos estavam crendo com muita fé. Mas aí chegaram os enviados do maligno e começaram a fofocar sobre ele. E conseguiram fofocar tanto que inflamaram a comunidade contra o apóstolo. E o apóstolo foi apedrejado. Apedrejado até perder a consciência. Apedrejado até o seu corpo ficar imóvel, ensanguentado no chão. Pegaram o corpo, arrastaram para fora da cidade, jogaram para os abutres do deserto. A palavra diz, ele mesmo depois falou isso: eu me acheguei até vocês por causa das minhas feridas. Necessária